Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Trilhas da Luz. Eu sou Elo Compasso, quem está lendo o livro Cartas de Cristo para vocês e a idealizadora desse projeto Trilhas da Luz. Um canal que quer levar conhecimento sobre todo esse mundo místico, espiritual, de autoconhecimento e expansão da consciência. Nós hoje daremos continuidade à leitura da carta 6 e está sendo uma leitura bem interessante, falando sobre o ego. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações de quando tiver conteúdo novo aqui e deixa seu like aí para mim. Isso ajuda demais ao YouTube entender que esse conteúdo é relevante e a encaminhar para outras pessoas. Também deixe seu comentário, eu adoro ler os comentários que vocês deixam aí para mim e encaminha esse conteúdo para algum amigo, alguma amiga que você acha que gostaria de escutar o livro As Cartas de Cristo. Então vamos começar? Vou começar o trecho. Nesse trecho ele vai explicar um pouquinho mais sobre a questão da consciência divina e a consciência universal. Ele quer trazer mais clareza sobre isso. Então vamos lá. Consciência universal, tudo maiúsculo, personificação dos impulsos universais, tudo maiúsculo, impulso, tudo maiúsculo, da, dois pontos, uma exclamação, impulso do, dois pontos, vontade, tudo maiúsculo, de criar em mútua retenção com propósito, tudo maiúsculo, de experienciar a si mesmo. Inteligência, tudo maiúsculo, em mútua retenção com amor. Impulso, tudo maiúsculo, dá impulso, tudo maiúsculo. De vontade inteligente, tudo maiúsculo, em equilíbrio com propósitos amorosos, tudo maiúsculo. Tendo dado essa declaração da consciência universal, tudo maiúsculo, em palavras intelectuais, você não estará mais perto de poder apreciar a sublime magnificência e grandeza do poder, nem da beleza, da alegria, da harmonia, do êxtase contido na cor e som, muito além de sua dimensão. Somente nós, que ascendemos nas frequências vibratórias de consciência até os portais ou limites do equilíbrio da consciência universal, tudo maiúsculo, é que experimentamos e podemos irradiar, sem desejar realizá-lo, o êxtase da autoconsciência do verdadeiro potencial, a maravilhosa alegria da realização pessoal sem levantar um dedo, entre aspas. Uso este último termo como uma metáfora, uma vez que, mesmo mantendo a minha individualidade, sou ativo apenas em consciência e já não sou de nenhum modo físico. Não tenho sido desde a minha contínua ascensão espiritual em outras dimensões, depois de minha morte na cruz. Talvez você se pergunte como é possível que impulsos universais, tudo maiúsculo, tão enormes estejam em um estado de equilíbrio. Eles estão em um estado de igualdade e mútua retenção. Dois pontos. O impulso do amor, tudo maiúsculo, atrai e nutre, sustentando e mantendo sob controle a vontade, tudo maiúsculo, criativa e ativa. Só posso explicar esse fenômeno usando estes termos simples. Se colocar a palma de uma mão em cima da palma da outra, com as pontas dos dedos de cada mão tocando o pulso de outra mão e tentar separá-las, ao mesmo tempo que as mantém firmemente apoiadas uma sobre a outra, terá alguma ideia do significado de equilíbrio, entre aspas, ou retenção mútua, entre aspas. Além disso, você deve compreender que, ainda que as mãos estejam aparentemente expressando um fenômeno físico, na realidade são governadas e expressam impulsos, tudo maiúsculo, que se originam em seu cérebro. Seu cérebro pode ser o veículo
para expressar ideias conscientes, impulsos, mas, na verdade, o impulso, tudo maiúsculo, é a realidade de todo movimento de todo tipo, e não o cérebro físico, que é simplesmente um instrumento de expressão de tais impulsos. Tenho trazido a você apenas uma narração intelectual da consciência universal, tudo maiúsculo. Como posso descrever para você o poder latente, a magnificência da reverência, o êxtase, a felicidade radiante, o absoluto estado de satisfação, paz, harmonia do seu ser, ainda que você possa contemplar e compreender que desta imensidão, tudo maiúsculo, de consciência, tudo maiúsculo, o universo inteiro tomou vida e forma. Você não poderia perceber mais que um elétron da vasta, incomensurável, alegre realidade que é a consciência universal, tudo maiúsculo. Para compreender integralmente a natureza da criação, as razões pelas quais o ego funciona, como o faz e porque as entidades criadas sentem os impulsos que sentem, deve-se entender que a natureza, tudo maiúsculo, e a qualidade, tudo maiúsculo, da consciência universal, tudo maiúsculo, são a alegria radiante, realização e felicidade, tudo maiúsculo. Agora esse trecho também todo maiúsculo. Isso é o que eu chamo de o reino dos céus dentro de você, isso entre aspas, dentro de sua alma, dentro dos recessos mais profundos de sua psique, que é o intermediário entre o esplendor de sua alma e a sombra do próprio ego. Voltar a esse estado transcendente de glória, beleza, felicidade e harmonia do ser é o anseio mais profundo de sua alma. Esse anseio constante, essa recordação inata e inconsciente de equilíbrio e paz, felicidade e harmonia é o que impulsiona o ego, tudo maiúsculo, através da psique, a manipular o ambiente em seu favor. Seu firme propósito é o de trazer você de volta ao estado original de glorioso êxtase, do qual se formou sua alma, seu ser e sua forma. Porém, o ego pode conquistar a alegria e prazer desejados somente por meio dos dois impulsos magnéticos emocionais de ligação rejeição, que são apenas impulsos materializados para dar a você a sua individualidade. Portanto, o anseio inato de reunir-se à fonte do ser, tudo maiúsculo, se experimenta nos parâmetros eletromagnéticos do pensamento e do sentimento como mais e mais, entre aspas, daquilo que deu a você uma sensação poderosa anteriormente. Mais amigos, casas, carros, roupas, etc. Cada vez que o mais, entre aspas, é conquistado, isso provoca uma pequena sensação de satisfação, talvez uma exibição perante os vizinhos, para enaltecer a felicidade. Agora, entre parênteses, marca-se um ponto e tem-se um pouco mais de satisfação. E logo a novidade passa, a nova posse se torna trivial, os sentidos se acalmam novamente, em equilíbrio, e começa o cansaço mental, a rotina se torna monótona e aborrecida. Para gerar um pouco de vida, o ego encontra outro objetivo a ser alcançado, para proporcionar excitação e prazer. E assim, a vida é uma perseguição sem fim de satisfações pessoais de diversos tipos, deixando a alma oculta, malnutrida, insatisfeita, ainda ansiando por algo mais, entre aspas. Mas o que é que o meu eu mais profundo está desejando? Você se pergunta em desespero. Quando uma pessoa consegue entender a verdadeira fonte do seu vazio e do seu contínuo anseio interior de ter mais daquilo que me faz sentir bem, tudo isso entre aspas, e começa a meditar para fazer contato com aquele, tudo maiúsculo entre aspas, que lhe deu o ser, tudo maiúsculo,
Um pouco de equilíbrio divino se filtra através da consciência humana. O vazio começa a diminuir. Se, de fato, tal pessoa vislumbra algo de eterno, tudo maiúsculo, e do verdadeiro objetivo da vida, o desejo de mais posses acabará por morrer de morte natural. O desejo por mais, entre aspas, posses, será gradativamente substituído por uma sincera apreciação do que já tem e um sentido de contentamento constante, através das experiências e intervenções milagrosas ou das atividades da consciência divina, tudo maiúsculo, em sua vida diária. A consciência humana se eleva enormemente e aprende que suas necessidades diárias são satisfeitas da melhor maneira. Aumenta-se a fé e a alegria se intensifica. Por isso tenho dito: não vim para ensinar você a pensar positivamente para atrair ao seu redor as coisas que quer e necessita. Vim expressamente para levá-lo de volta ao reino dos céus. Entretanto, não é somente por desejar mais posses que sua alma se encontra presa em sua morada secreta. O ego também utiliza um impulso emocional magnético de repelir, rejeitar, entre aspas, para assegurar a sua individualidade, privacidade e segurança. Esse impulso assume diversas formas, projetadas para dar uma sensação de superioridade ou elitismo, que o protege de pessoas que você considera indesejáveis ou que tenha menor posição social que você. Esse impulso egocêntrico é praticado continuamente e acredita-se que é perfeitamente aceitável, mesmo nas igrejas. A verdade é, quando a alma começar a ganhar um pouco de controle sobre o impulso do ego, ela repreenderá a personalidade humana por seu egoísmo e exclusividade. Ela exigirá da psique adotar o amor incondicional e a crença na universalidade e na unicidade de todas as pessoas, não importando quem sejam. Quem sabe agora você possa entender mais facilmente como e por que a criação de sua individualidade por meio do ego formou a grande cápsula dos impulsos físicos, entre aspas, que produziu e encerrou sua consciência humana, criando tanto sua forma física como sua personalidade humana, uma vez que governa sua mente e emoções, pensamentos e sentimentos. Ela impede você de fazer contato com a fonte, tudo maiúsculo, da sua vida, tudo maiúsculo, e com sua alma, tudo maiúsculo. Seu verdadeiro propósito, tudo maiúsculo, na vida é alcançar o domínio do seu ego, estendendo seu pensamento e sentimento para aquele, entre aspas e tudo maiúsculo, que você percebe estar por trás da criação, isso tudo maiúsculo, pedindo continuamente por iluminação. Esse é o primeiro passo que uma pessoa deve dar em direção àquele glorioso momento em que fará contato com o divino, tudo maiúsculo, e em seguida prosseguir através de uma contínua purificação do impulso do ego, até o retorno a esse estado celestial, entre aspas, onde nasceu sua alma e de onde procede a sua individualidade. E como se deu a criação da individualidade? Isso tudo maiúsculo. Como disse antes, a consciência universal alcançou o ponto máximo de mútua retenção e houve uma explosão que separou e dividiu o impulso da vontade criativa do impulso de propósitos amorosos, isso tudo maiúsculo, os quais se separaram e se fizeram ativos na criação como Pai, inteligência, Mãe, amor, visto como eletricidade, magnetismo, ligação, repulsão, isso entre aspas, vida, reunidos em equilíbrio como consciência divina, vida, tudo maiúsculo. Portanto, o mundo visível, longe de ser sólido e matéria, entre aspas, imponderável, na realidade é mente/atividade
trabalhando sempre em conjunto com o emocional / magnético, ligação-repulsão, também conhecido como atração, ligação, isso entre aspas. Pai, inteligência, eletricidade física, e mãe, amor, físico, magnético, ligação, rejeição, entre aspas. Juntos produziram um filho, o ego, tudo maiúsculo. Esse impulso de individualidade, tudo maiúsculo, nasceu e tomou forma consistente e inalterável dentro das energias da criação, para assegurar que as várias forças elétricas, expressas como prótons e elétrons, e o resto do grupo de partículas, entre aspas, descobertas com excitação pela ciência, não escapassem voando ininterruptamente em um distante estado sem força, entre aspas, mas que fossem contidas e controladas pelo impulso, tudo maiúsculo, magnético, de ligação-rejeição, entre aspas, da mãe amor, para chegar à manifestação de uma forma. A ciência talvez conteste os parágrafos anteriores, uma vez que ela tem se esforçado bastante para descrever os vários processos de ligação, entre aspas, aplicando diversos termos às energias de ligação, entre aspas. A ciência é bem-vinda para nomear as energias de ligação ou atração, isso entre aspas, com a terminologia que desejar. Porém, permanece o fato de que essas energias tomaram forma do grandioso e primordial impulso, tudo maiúsculo, da mãe amor, tudo maiúsculo, cuja função primordial, tudo maiúsculo, de consciência, tudo maiúsculo, é a de dar forma à individualidade. O impulso, tudo maiúsculo, do pai vida inteligente, entre aspas, fornece um ímpeto elétrico para a criação. O impulso, tudo maiúsculo, da mãe propósito amoroso, entre aspas, proporciona a ligação, entre aspas, para reter o ímpeto elétrico e colocá-lo sob controle na individualidade. O impulso, tudo maiúsculo, da mãe propósito amor, isso entre aspas, proporciona também o impulso repulsão-rejeição, entre aspas, para assegurar a sobrevivência da individualidade. Esse é o processo da criação. A ciência só pode se aproximar da criação como espectadora, ainda que seus embaixadores sejam humanos e experimentem a vida neles mesmos. A mente humana somente pode observar o que foi criado. Não se pode entrar nos processos íntimos da criação, ocultos na matéria, entre aspas, e nos campos mais básicos de energia. Eu vou parando por aqui. Nós daremos continuidade à leitura no próximo episódio. Eu espero que vocês estejam gostando da carta 6. Eu particularmente estou gostando bastante dessas explicações que ele está dando, tanto sobre a consciência universal, a consciência divina, como sobre o ego. Eu tô realmente gostando muito dessas explicações. E eu espero que vocês também estejam gostando. Então, desejo a todos ótimas reflexões. Um beijo grande e aguardo vocês no próximo episódio. Eu sou um outro você.